Muito bem, depois dessa música linda, 291 da harpa cristã, essa dupla faz uma excelente apresentação. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. E estamos iniciando esta live para o dia de hoje. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, do estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Os nossos cumprimentos a todos os nossos assistentes aqui do Brasil, são 23 estados da federação, com centenas de cidades que estão nos assistindo. Só na Bahia temos 54 cidades onde tem pessoas que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz e agradece. Desejo uma feliz Páscoa para todos vocês, tá? E também essas lives, elas já ultrapassam as fronteiras. Temos assistentes em Portugal, temos os Estados Unidos, na África, no Japão, na Argentina, no Chile, no Equador. Y queremos agradecer y saludar a todos los pueblos de lenguaje española y decirles que Dios les bendiga. Muchas gracias por su asistencia. Thank you very much for the English people who is singing just a moment. Bom, hoje é a chamada Sexta-feira Santa, né? E nós resolvemos abordar o assunto, o tema, a morte de Jesus. Que significado tem para nós? E os textos bíblicos que selecionei para esta ocasião, primeiro está em Romanos 5, verso 8, depois São Marcos 15, verso 33 a 34, e saltando para São Mateus 27, verso 51 a 54, os quais lerei na sua íntegra. Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, verso 33 e 34. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Quando o centurião e os que com ele vigiaram Jesus, viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versos 51 a 54. Ok, por que Jesus morreu? Estamos em plena sexta-feira, a chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Todos os fatos a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, são importantes, pois contribuem para que vivamos um cristianismo autêntico e saudável. Embora o número de igrejas evangélicas venham crescendo no Brasil, estamos vivendo tempos difíceis em que muitos cristãos, entretanto, não conhecem o significado da morte de Cristo, o que é que ela representa para nós. Por isso, a relevância do tema desse capítulo, ou desta live, se torna bem maior.
Juntos refletiremos a respeito das características e os princípios espirituais que fazem parte da obra vicária de Jesus Cristo. Veremos que homem algum poderia ter feito o que Cristo fez por nós. Sua morte vicária não foi um acidente ou apenas uma escolha errada dos líderes judeus ou um erro das autoridades romanas. A morte expiatória do Filho de Deus é, na verdade, a maior prova do amor que a humanidade experimentou. O sacrifício de Cristo nos prova o que Ele nos amou, um amor incondicional. O sacrifício de Cristo nos prova o quanto Ele nos amou, e olha, amor mesmo, aquele amor que jamais visto por qualquer pessoa. É difícil amar alguém que nos ama e que de alguma forma corresponde ao nosso afeto. Mas Ele nos amou quando ainda não conhecíamos. Esse aqui é o mais bonito do amor de Deus, esse aqui. E é o que diz Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O nascimento de Jesus fez com que a humanidade decadente e que andava em trevas visse a luz. Jesus poderia ter se salvado da vergonha ou da vergonhosa morte da cruz. Claro que sim. No Getsemane, ele orou pedindo ao Pai Celeste, que, se possível, ele não tomasse o cálice do sofrimento, que ele estava reservado. Ele viu lá como fosse uma revelação de tudo que ele passaria. Ele pediu ao Pai, passa de mim esse cálice. Mas preferiu fazer a vontade do Pai. E aí suportou tamanhas aflições e dor. Não se esqueça de que ele poderia ter evitado a dor e a vergonha da cruz e, num piscar de olhos, ter dado fim aos seus algozes. Entretanto, por amor e compaixão de nós, ou por nós, submeteu-se até mesmo aos seus inimigos. Você já parou para pensar que nós tivemos uma participação naquela triste manhã no Monte do Calvário? Tivemos sim. Tivemos participação, pois nossos pecados estavam sobre aquela cruz. O Filho de Deus amou, tomou sobre si as nossas dores, porque Ele nos amou. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, como está em Isaías 53, verso 4. Hoje cabe a nós crermos, ou crer, reconhecer e aceitar o seu sacrifício como a única maneira de reconciliação com Deus. Jesus enfrentou toda a sorte de dores, angústias, traição e violação de direitos por amor para nossa salvação e vitória. Que o conteúdo dessa live nos ajude a refletir e aceitar com gratidão tudo o que Ele fez e continua fazendo por todos nós. Veremos agora essa dicotomia morte vicária versus morte expiatória. Primeiro vamos explicar aqui o que entende-se por morte vicária. O termo vicário, morte é esse passamento, esse desligamento dos elementos a partir da qual o homem deixa de existir. Mas quando a palavra vicária, na língua portuguesa, chama-se modificador. A morte é uma coisa, a morte vicária é outra. Então o termo vicário significa o que faz às vezes do outro, ou substituto. A morte vicária significa morte substitutiva, pois Jesus morreu derramando o seu sangue em nosso lugar. Os apóstolos entenderam o significado teológico da morte de Jesus. O próprio apóstolo Paulo ensinava que Cristo morreu em nosso lugar. 1 Coríntios 15, verso 3, Colossenses 2, 20. E que Deus propôs o sangue do seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 25. Esse era também o ensino dos demais apóstolos, 1 Pedro 3, 18, 1 João 2, 1, 2. E a morte expiatória, o que é? A palavra expiatória significa cobrir e comunica a ideia de
cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou uma restituição adequada pelo delito cometido. Você pode ler também em Êxodo 30, verso 42, Números 35, verso 31 e ainda nos Salmos 49, verso 7. A necessidade de expiação surgiu do fato de que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, sujeitariam os israelitas à ira de Deus. Por conseguinte, o propósito do dia da expiação era prover um sacrifício de amplitude limitada por todos os pecados, que porventura não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no decurso do ano que findava. Dessa maneira, o povo teria purificado dos seus pecados do ano procedente, afastaria a ira de Deus contra ele e manteria sua comunhão com Deus, como está em Hebreus 9, verso 7. A morte vicária e expiatória de Jesus. Já vimos que a palavra vicário significa alguém que faz às vezes do outro ou substitui outro. Para salvar a alma do homem da eterna perdição, Jesus Cristo colocou-se no lugar do pecador, sendo condenado como pecador, tendo uma morte muito cruel. Morte esta que era só aplicada aos grandes criminosos do seu tempo. Preste atenção nisso aqui, gente. Para salvar a alma humana da condenação do inferno, Jesus deu a sua vida. Para que o substituto fosse aceito diante de Deus, tinha algumas condições. Esse substituto teria que ter algumas qualidades, eu vou enumerá-las aqui. Número 1, o substituto deveria ser aceitável a Deus. Efésios 5, verso 2. Segundo, o substituto deveria ser igual ao pecador. Isto é, tinha de ser um homem e não um anjo, pois este não pode morrer. Também não poderia ser um animal, pois o sangue dos animais não poderia tirar os pecados, como está em Hebreus 10 verso 4. Olha, presta atenção que anjo não servia, que não pode morrer. E animal também não, porque milênios foram oferecidos animais e os pecados da humanidade não foram tirados. Aqueles animais que eram mortos prefiguravam uma morte superior, a morte mais perfeita que aconteceria no futuro. Entendeu? Por isso que morte de animal também não serviria. Em terceiro lugar, o substituto tinha de ser inocente ou santo. Aí para fazer um paralelo, aí no capítulo 7, 26 de Hebreus, está escrito assim, que era necessário que um substituto santo, sem mácula, sem pecado. E lá no Antigo Testamento não era qualquer animal que servia, não. O animal que teria que ser ofertado não podia ter defeito, não podia ter cego, aleijado. E esse animal teria que ser separado do convívio dos outros, ter um animal bem tratado, senão não valeria. Aí isso já era prefigurando o Cordeiro de Deus que morreria no futuro, esse sem pecado. E de fato, Jesus foi inocente, né? Porque ele desafiou: quem de vós me convence de pecado? Ninguém foi capaz até hoje de apontar um pecado em Jesus. Então ele era o Cordeiro inocente, tá? Em quarto lugar, o substituto tinha que dar a sua vida voluntariamente. Não seria justo que Deus compelisse uma pessoa inocente a morrer pelos culpados. Jesus voluntariamente deu-se a si mesmo. Tito 2, verso 14. Aí está vendo? Uma coisa impulsionada por outra, e não. Aí Jesus, a gente vê lá no Salmo 40, quando ele se ofereceu. E lá no Apocalipse tem um momento que houve silêncio do céu por meia hora. Os melhores teólogos do mundo acreditam que foi no momento que Jesus então se resolveu entregar, vim aqui ao mundo para dar sua vida para os pecadores. Então houve silêncio do céu de fato.
Ele mesmo ofereceu-se voluntariamente para pagar esse preço do pecado que estava trazendo tantas preocupações a Deus. Muito bem. Em quinto lugar, o substituto deveria possuir uma vida infinita. Que adiantaria ele ter morrido e permanecido morto para sempre? Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 15, ele disse que se Jesus não morresse ou não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Ó. E Cristo deu a sua vida e depois tornou a tomá-la, ressuscitando dentre os mortos. João 10, 17 e 18. Aí ele retomou. Mostra que ele pagou todo o preço, até quando ele falou na cruz, tetelestai, já está consumado, está tudo pago. Né? Aí ele cravou na cruz tudo que nós devíamos. Aí o sacrifício dele foi perfeito. Em sexto lugar, o substituto tinha que ser uma pessoa divina. Ou seja, essa pessoa tinha que ser divina, humana ao mesmo tempo. Tinha que ser 100% Deus e 100% homem. Ó, aqui, muitos teólogos entram em choque. Que Jesus veio, como nós falamos na live de ontem, ele veio do céu, tomou forma humana, e o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Então ele foi Deus 100%, foi homem 100%. Não perdeu a sua identidade divina, mas assumiu a identidade humana. Isso aqui é muito bonito e que para aceitar tem que estar afinado com Deus, senão vai ficar igual os teólogos incrédulos que tem por aí. De acordo com as exigências acima descritas, quem tanto no céu como na terra possui essas qualidades, senão o Senhor que desceu do céu? Quão admirável foi o seu sacrifício na cruz! Foi grande a demonstração do seu amor para com os homens. Deus realmente provou seu amor para conosco. Romanos 5, verso 8. O justo morreu pelos injustos. Jesus tomou sobre si mesmo a culpa dos homens. Sim, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi o único adequado substituto dos pecadores. Outro não teria, porque não tem outro. Ninguém caberia aqui nessa exigência divina para salvar o pecador. Falemos um pouquinho aqui agora sobre a cerimônia do dia da expiação, que era um ato que prefigurava aquele dia lá no Calvário, onde Jesus morreria. Levítico 16 descreve o dia da expiação, o dia santo mais importante do calendário judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote vestia as vestes sagradas e de início preparava-se mediante um banho cerimonial com água. Em seguida, antes do ato da expiação pelos pecados do povo, ele tinha de oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. A seguir, tomava 2 bodes, tá vendo? E sobre eles lançava sortes. Um tornava-se o bode do sacrifício e o outro tornava-se o bode expiatório. Levítico 16, verso 8. Sacrificava o primeiro bode, leva o sangue, entrava no lugar santíssimo para além do véu e aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, o qual cobria a arca contendo a lei divina que fora violada pelos israelitas, mas que agora estava coberta pelo sangue, e assim se fazia a expiação pelos pecados da nação inteira. Levítico 16, verso 15 e 16. Como etapa final, o sacerdote tomava o bode vivo e impunha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas e o enviava ao deserto, simbolizando isto que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. Levítico 16, verso 21 e 22. Expiação é a purificação
de crimes ou faltas cometidas. Mas precisamos conhecer melhor o real significado desse termo, pois é a palavra-chave do tópico. Então vejamos uma das definições de Charles Finney, o grande evangelista do século passado. A palavra expiação vem do termo hebraico kofer. Trata-se de um substantivo do verbo kofar, ou cobrir. O kofer era a cobertura, era o nome da tampa ou cobertura da arca da aliança e constituía o que era chamado de propiciatório. A palavra grega traduzida por expiação é katalhage. Isso significa reconciliação com o favor ou, mais estritamente, os meios ou condições para que haja reconciliação com o favor de katalasso, mudar ou trocar. O significado estrito do termo é substituição. Um exame dessas palavras originais, no contexto em que se apresentam, mostrará que a expiação é a substituição governamental da punição dos pecadores pelo sofrimento de Cristo. São o sofrimento de Cristo cobrindo os pecados dos homens. O sacrifício de Cristo foi expiatório, pois ele tomou nossos pecados sobre si e foi punido em nosso lugar. No momento da sua morte na cruz, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, como já lemos em Mateus 27, 51, abrindo caminho para que o homem redimido possa desfrutar novamente da comunhão e da nova vida com Deus. Durante centenas de anos, esse caminho esteve bloqueado pela queda, pelo pecado, mas agora foi aberto para todo sempre pelo Filho de Deus, mediante a expiação, Efésios 2,18, Hebreus 19, versos 10, 19 e 20. No Antigo Testamento, sob a lei mosaica, a expiação pelo pecado se dava mediante o sacrifício do animal inocente e sem defeito algum, segundo o dicionário bíblico Wycliffe. O derramamento de sangue era a evidência da morte, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Levíticos 17, verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, como Paulo nos fala em Romanos 5 e 11. Então o termo grego utilizado aqui para reconciliação é katalage, cujo significado é expiação. Agora vamos ver aqui, a morte expiatória e vicária tem... O que ela tem a ver conosco? Esses dois tipos de morte. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, verso 81. Esse texto bíblico aponta para a obra expiatória salvítica de Jesus. Éramos inimigos de Deus e escravos do pecado, porém Jesus, mediante sua morte na cruz, trouxe-nos para uma vida de harmonia e reconciliação com Deus. A nossa salvação e reconciliação com o Todo-Poderoso é resultado da graça, por favor divino, e hoje todos que creem em Jesus Cristo podem alcançá-la. O pecado, na sua universalidade, alcançou e contaminou toda a raça humana. Por isso foi preciso que Deus enviasse à terra um Salvador, Romanos 3, 23. Segundo as Escrituras Sagradas, todos estão debaixo do jugo do pecado. Logo, a necessidade de uma salvação e de um Salvador se torna universal. O apóstolo Paulo afirma que todos, ou seja, tanto os gentios como os judeus, o povo escolhido de Deus, mas que não andavam de acordo com as suas ordenanças, estavam sob o domínio do pecado.
Somente a justiça de Deus, revelada em Jesus, é suficiente para nos salvar e libertar do pecado, que afastou o homem de Deus. Contudo, na sua misericórdia, a misericórdia de Deus, nos permitiu a reconciliação mediante Jesus Cristo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a necessidade de reconciliação é colocada pela decisão misericordiosa, sábia e onipotente de Deus de satisfazer sua santidade e sua justiça, além de cumprir seu propósito a favor do homem pecador, culpado, alienado e impotente. O homem, em seu pecado, está, obviamente, em uma condição inapropriada para a comunhão com Deus e um destino junto dele. Isso aqui é muito interessante a gente ver isso aí. Então veremos que essa morte expiatória é provida de um amor que não tem limites e sob uma expiação ilimitada. Vivemos em um mundo que está mergulhado em trevas, que carece do amor, do perdão e da graça divina. O pecado tem cegado o entendimento de muitos e as pessoas já não conseguem mais compreender o real significado da palavra amor. E muito menos amar o próximo como Jesus nos amou, como Mateus 22:39. À medida que o amor vem esfriando, a maldade, a frieza e a ganância dos homens têm aumentado e levado milhares à morte ou a viverem de forma desumana. Mediante a miséria do mundo, muitos perguntam: quem é o culpado pela violência e a infelicidade do mundo atual? Deus seria o culpado? O que deu errado? Nós cristãos, embora tenhamos a palavra de Deus, não temos uma resposta pronta para todas as mazelas da humanidade, mas temos uma certeza: Deus não pode e nem deve ser responsabilizado por toda a maldade existente. Sabemos que o caos em que vive a humanidade é resultado da queda do pecado. Deus é bom e ao longo da história tem procurado cuidar das suas criaturas e se relacionar com elas. O Senhor tem se revelado para a humanidade de diferentes maneiras, e uma delas é por intermédio da criação, Romanos 1:20. No entanto, hoje ele também se faz conhecido mediante a sua maior e melhor revelação, Jesus Cristo. O Salvador veio ao mundo por amor. Seu propósito era e é salvar, curar e libertar a humanidade decaída. Quando Jesus esteve em carne aqui na terra, ele demonstrou seu amor, a sua autoridade sobre o mundo, realizando vários milagres a fim de ajudar os aflitos e necessitados. Jesus acalmou o mar bravio, salvando seus discípulos de uma grande tormenta, como está em Lucas 8:22-25. Ele curou os doentes, deu pão para os famintos, libertou os oprimidos pelo diabo, tratou as mulheres com amor e respeito, só fez o bem, pois seu coração transbordava o amor que vem do Pai. Ele é o Senhor a quem o Pai Celeste deu toda a autoridade sobre tudo, inclusive para perdoar pecados e nos levar para o céu. Nietzsche, Freud, Karl Marx e tantos outros tentaram promover a ideia de que Deus não se importa conosco e que Ele é um ser distante e impessoal. Também fizeram de tudo para proclamar o ateísmo, pois a fé nos aproxima de Deus e da verdade. Mas a gente não pode negar, indescritível e irrefutável, que Deus, até a natureza teve uma manifestação que você viu aqui no texto acima, como a natureza, no momento, reagiu para provar que essa morte de Jesus foi uma morte estupenda. Ninguém nunca pôde ver uma morte idêntica a essa que Jesus teve.
a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu, me deu. Jesus precisava morrer. Sabe por que precisava morrer? Você viu em outras lives, quando o homem pecou, quando Adão pecou, olha o que foi amaldiçoado. Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente e multiplicou a dor da gravidez da mulher. Inclusive, quando eu falei sobre a maldição da terra, segundo a geologia, os espinhos e cardos e abrolhos não pertencem à criação original, surgiram depois da criação, depois do pecado do homem, tá? E não foi à toa que Jesus recebeu sobre si uma coroa de espinhos. Ó. Então, a terra está amaldiçoada, o homem é amaldiçoado. E lá, Romanos 8, Paulo nos diz que até a natureza geme, ou gemia, querendo ser resgatada. Aí você vai ver isso tudo acontecer quando Jesus está na cruz. O que é que diz o texto que nós lemos ali? E houve treva sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Está vendo? A natureza. Por quê? Naquele momento, caía sobre a terra o sangue do ser mais inocente do universo. Sangue puro. A terra tremeu. E Mateus aqui fala que naquele momento o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros foram abertos. Está vendo?
E corpos que dormiam, corpo de santos, claro, se levantaram quando Jesus ressuscitou dos mortos, aqueles corpos se levantaram e saíram na cidade a muitos. Aí você percebe que houve uma manifestação geral da natureza para caracterizar que esse sacrifício de Cristo de fato foi perfeito. Não podia ter um outro sacrifício mais perfeito que esse. Aqueles outros que eram feitos, e olha a simbologia bíblica, o santuário tem 3 compartimentos, ó. Pátio, lugar santo e santíssimo lugar. O céu hoje tem o quê? Céu atmosférico, céu estelar, céu espiritual. E a Bíblia diz que Jesus entrou não num tabernáculo feito por mãos, mas entrou no céu. Ele não entrou com sangue de animais outros, mas entrou com seu próprio sangue. E por isso que houve essa manifestação atmosférica grande para caracterizar que Deus de fato estava recebendo. E o mais lindo aí é quando Deus vira o rosto. Esse clamor de Jesus, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus, olhando, o pecado gerou a morte. A morte caiu a todos os homens, porque todos pecaram, mas Jesus não pecou. Deu para entender isso aqui? Aí Deus teve que deixar Jesus sozinho, para ele pagar o preço dos nossos pecados. E outra coisa que eu quero salientar aqui, é que os condenados, aqueles que sofriam a pena capital pela morte de cruz, levavam 4 e 5 dias para morrerem. E antes de começar o sábado, eles iam lá, quebravam as pernas do condenado e jogavam lá no Vale dos Filhos de Inom. E aquele condenado ficava ali penando até morrer. Jesus não. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos serão quebrados. O que aconteceu então? 4 ou 5 horas de sofrimento, ele estava morto. Aí houve aquelas trevas, foi para começar o sábado, que é 18 horas, né? Início do sábado, que eu tive que tirar aquele corpo da cruz. Aí José de Arimateia foi aquele membro do Sinédrio que Deus escolheu para ele cuidar do sepultamento de Jesus, foi pedir o corpo. Então Pilatos mandou saber se estava, e lá o soldado, vendo que ele estava morto, usou a lança e furou do seu lado e saiu sangue e água. Aí testificou que estava morto, entregou o corpo para ser sepultado. Então 4 ou 5 horas de sofrimento, ele morreu. Porque a sua morte não foi comum. A sua morte é uma morte expiatória, vicária. E como vimos, a vicária porque era eu que tinha que morrer lá. Tá? Era eu e você, nós tínhamos de morrer. Porque os nossos pecados nos condenavam. E a morte expiatória é aquela que paga a dívida. Isso aqui, gente, essa dicotomia nos deixa felizes. Nessa sexta-feira santa, eu conclamo a todos vocês que são servos de Deus, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus por conta da morte expiatória de Jesus. É um dia especial para nós agradecermos ao Senhor a grande vitória, a grande salvação, que só Jesus pôde nos propiciar. Isso aqui é muito lindo, gente. Uma outra coisa que eu quero salientar nessa morte de Jesus foi o véu do santuário. Naquele momento, me tremou, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto
abaixo, ó, mostrando que foi do céu que veio, tá? Interessante que esse véu, ele era tão grosso, que segundo a informação da teologia, 2 cavalos puxando aquele véu em sentido opostos, não se rasgava. Eram tão espessos, tão fortes que não conseguia se rasgar. Mas ele sozinho, quando Jesus estava lá agonizando na cruz, aquele véu rasgou-se de alto a baixo, tirando a separação, porque aquele véu separava o lugar santo do santíssimo lugar. Aquele santíssimo lugar era o lugar que só entrava ali o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, vamos pensar aqui que pouquíssimos homens, sacerdotes ou sumos sacerdotes, tiveram a chance de entrar naquele lugar. É tão forte isso que uma tradição histórica diz que ele levava um cordão amarrado na cintura, que se ele morresse, ele era puxado ali. Você vê que os filhos de Arão morreram lá. Tá vendo? Não morreram no santuário, lá no Santo do Santo, mas no santíssimo lugar. Isso quer dizer o quê? Que a porta da graça está aberta. Quer dizer, a liberdade da gente poder adentrar a presença de Deus e falar diretamente com Ele, junto com o advogado do lado, Jesus Cristo. Isso aqui, gente, é muito, muito bonito, e nós aqui podemos desfrutar desse momento tão alegre da morte expiatória de Cristo no Calvário. Desesperança, na verdade, vem a ingratidão, vem desse amor, mas até nessas horas que você faz, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a Ele louvor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. Os céus e as cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou. Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste, o louvor elogia. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. É Jesus, vem a hora da dor e a desesperança, vem a ingratidão, sim, meu Deus, vem o desamor. Mas até nessas horas que você faz, se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a Ele louvor. Se tudo está difícil, adore
percebeu, você agora não precisa mais de um casal de pombos, um par de rolas, um cordeiro para adentrar o santuário para clamar a Ele. Não precisa, você viu aí, Silas orou, Paulo e Silas orou, Josué orou, enfim. Agora podemos orar, podemos adentrar sem barreiras, 24 horas por dia. Ainda tem gente que diz assim, hora da madrugada é que a filha está menor. Não tem isso não. Deus não conhece essa fila. Você pode orar a hora que você quiser. Ó, Jonas orou no ventre do peixe. E Deus atendeu. Ele chegou a dizer assim, do inferno levanta a minha voz. Porque Jesus morreu. A morte de cruz foi o preço maior, ele já pagou. Ele deixou livre para você orar. Qual é o problema que está afetando você, meu querido assistente? Me fala aí. Problema conjugal, com seu marido, com sua mulher, com a sua empresa, com seu patrão, com seu vizinho, ou problema com você mesma, ou com você mesmo. Ora. Ora. E ora. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de adentrarmos a Tua Palavra e de saber, Senhor, que significado bonito e maravilhoso a morte do Teu Filho Jesus tem para todos nós. Pena, Senhor, que nesse dia, sexta-feira santa, quase ninguém está entendendo, Senhor. Muita gente não compreende a Tua morte. E muitos têm como apenas uma oportunidade de feriadão para ir para a farra, para as suas casas, para ir para a praia, ir para as suas roças. Senhor, esclarece essas mentes para que entendam que a Tua morte foi para nosso benefício. Nos ajuda, Deus, a ficar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo. Meu coração está partido. Estende a tua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho. Filho meu, de todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho. Porventura eu não cumpri, tem que me adorar, meu filho.
Aleluia, que promessa é essa? A gente vai passar, então é melhor adorar a Deus. Aproveite essa chance para adorar a Deus. Muito obrigado, gente, pela assistência de vocês. Estou lá no YouTube também, vai lá, dá um like lá, clica lá no sininho e envia esses vídeos para os grupos que você faz parte. Muita gente precisa ouvir uma palavra desse quilate. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Até amanhã. A paz do Senhor para todos.